Fala pessoal, bem-vindo a mais um Nether Talks. Hoje o host sou eu, Matias Tiepo, e eu tô aqui com Gabriel Monteiro. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gabriel, que é sócio da Confeitaria Paris. Maravilha, eu que fico agradecido pelo convite, Matias. Obrigado também a honra pelo Sérgio, que é sócio da Nether, e antes disso, amigo. É satisfação estar aqui. Bora pro... Não, show de bola, legal. Cara, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. A sua família já trabalhava nesse ramo de panificadora, confeitaria? Como que você caiu nesse mundo? Já, vamos lá. Então, especificamente padaria veio uma geração antes de mim, veio do meu pai. Agora, comércio e alimentício vem de um pouco antes já. Meu avô foi um imigrante que, quando chegou aqui, se viu sozinho, precisando criar as próprias oportunidades. Então, ele foi para esse ramo também, teve bares e tudo mais. Depois, meu pai inicialmente também não trabalhava com isso, mas fez o caminho dele lá dentro e deu os primeiros passos no ramo de padaria mesmo. E aí o negócio teve a gravidade dele, me puxou. Você então começou a trabalhar nesse ramo junto com os seus pais? Exatamente, junto com meu pai, inicialmente. Começou cedo, quando eu estava ali perto dos 16. Ainda não era tão profissional assim, foi como as primeiras lições que eu tive de vida adulta, né? Então, nas minhas férias escolares, eu já comecei a trabalhar com ele. Na época, não, claro, na Confeitaria Paris, mas numa casa que boa parte do pessoal deve conhecer também, que é tradicional do centro de São Paulo, que é a panificadora Palma de Ouro. Sim. Existe até hoje. Faz algum tempo que eu não vou lá, mas já fui muitas vezes depois porque é satisfação ir também. Mas comecei lá, cara, do básico. Você praticamente começou, você passou por todas as funções, como é que começou já mais na parte da gerência? Não, eu comecei literalmente do atendimento. Eu fui do ajudar com a limpeza, assim, de limpar o chão, até diferentes setores de atendimento. Fui garçom, fui atendente do balcão de pães, fui auxiliar do chapeiro. Faz um pão na chapa bom ou não? Faço, cara. Faz. Esse é fácil. Ainda bem que você me deu uma colher de sopa, que tem alguns que são mais complicados. Mas nos sucos e aí foi daí pra frente, cara. Quais são difíceis de fazer, curiosidade? Frente. Cara, tem alguns que a ordem que você faz ou o tempo que você deixa exposto ao calor, assim, pô, tem um lanche com rúcula, alguma coisa assim, se você não montar ele na ordem certa ou você colocar em cima do queijo quente demais, a rúcula já solta uns sabores que não ficam tão apropriados. Então tem alguns macetes assim na hora de você montar o lanche, né? Cada andar tem a sua função de separar um ingrediente do outro. Pôr na chapa já é mais... Na chapa é mais fácil, né? Aí tá mole. E você acha que essa experiência de ter passado desde a limpeza, a chapeiro, o atendimento, ela agregou muito na hora que você começou a fazer mais a parte gerencial do negócio? Cara, com certeza, porque essa etapa foi escola, não que tenha deixado de ser escola hoje. Todo dia eu tô aprendendo. Mas entender o operacional e não só o que diz respeito diretamente à função, mas como está presente com as pessoas que estavam executando cada uma delas, dá um sentimento de empatia, de uma relativa compreensão do que é a realidade do pessoal. Isso definitivamente me ajudou, porque depois eu continuei subindo a escadinha, né? Fui subgerente por eu acho que foram aproximadamente uns 4 anos. Depois eu passei para gerente, aí também já era em outra casa, já saímos da Palma de Ouro, que foi essas funções, e a essa altura nós já estávamos na Iracema do Klabin. Sim. E ali eu já fui subgerente durante de 3, 4 anos aproximadamente. Depois passei para gerência, mas cada uma dessas etapas definitivamente dá suporte para mim até hoje, cara. Porque imagino como você passou por várias áreas, você consegue ter uma relação até mais empática, né? Sabe o que o cara tá pensando? Então, como conversar, como levar ele no dia a dia. E assim,
Quantos funcionários tem hoje na Confeitaria Paris? 90. 90, cara, bastante gente. E qual que é o maior desafio para gerir todo esse pessoal, tanta gente, assim? Hoje eu não faço a gestão sozinho, tá? Como eu disse, a gravidade desse negócio acabou puxando toda a família. Então, depois pessoas da família... a minha mãe entrou também, o meu tio e a minha prima são sócios da padaria. Meu tio e meus primos são sócios da padaria também. Então a gente tem uma rede, né, de gestão que, por consequência, né, é família, é gente de confiança que permite que a gente distribua responsabilidades. Vou te dizer que eu diria que cada um de nós sabe fazer tudo o que é preciso para gerir. Mas aquela história de se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, posso dizer que hoje a companhia dos meus pais na gestão é essencial, porque a gente consegue... Cada um tem aquilo em que é mais perito, cada um é um pouco mais perito em um assunto, um pouco mais especialista, mas todos nós sabemos fazer o necessário na ausência do outro. Se complementam, né? Exatamente. Cada um. Que legal. E, cara, assim, você que trabalhou também, né, em todas as áreas, assim, na padaria, eu sinto que a relação, pelo menos que eu tenho, né, com a padaria perto de casa, é quase como... Bom, o chapeiro faz parte da minha família. Eu chego lá, já cumprimento, eu já sei o que tá rolando, sei os nomes da filha dele, tudo. Você sente muito isso, assim, do lado de vocês, como é que é essa relação? Cara, tem... Graças a Deus e fruto também do bom relacionamento que a gente tem pessoas lá que são antiguíssimas de casa, que estão, inclusive, trabalham na casa há mais tempo do que nós, né? Nós somos sócios proprietários da casa agora há aproximadamente 7 anos. Começou em 2018, mas não fomos nós que fundamos a Confeitaria Paris. Estamos lá há muito tempo. E tem gente que está lá desde antes da gente. Então, quando a gente chegou, foi um processo de saber entender e respeitar a experiência que essas pessoas tinham, até porque nós aprendemos muito com elas, especialmente no início, continuamos aprendendo hoje. Eles também têm uma carga de cultura, né? Que eles carregam da casa, e aí quando você chega em um lugar novo, é muito mais fácil você conseguir conduzir as pessoas quando você entende, quando você começa a fazer parte, aí você consegue tomar um pouco de rédea de liderança para fazer seu caminho. Então... Não, porque eu imagino que os funcionários estavam lá antes de vocês serem os proprietários, eles estão acostumados com um jeito das coisas serem feitas e vocês assumem e as coisas têm que mudar, só que eles estão acostumados com uma outra cultura. Então é desafiador para eles também. Sim, e aí claro que a gente tem uma relação de amizade ou como se fosse família mesmo com muitos deles, porque tanto eles viram boa parte da nossa vida quanto a gente da deles, né? Sim. Participou de muitos capítulos um dos outros, nos ajudamos frequentemente, então tem esse tipo de relação. E eu estava dando uma pesquisada, hoje no Brasil se abrem mais de 130 padarias por dia no Brasil. Como que funciona essa diferenciação no mercado? Porque eu tenho a impressão que os produtos eles são muito parecidos, né? Então, os lanches tradicionais, os doces tradicionais. Então, como que funciona essa diferenciação para se destacar no mercado? Eu nem diria necessariamente, vamos lá. Esse modelo não é necessariamente uma ideia. Eu quero dizer, é a questão de ponto também, né? Tem esse ícone dos negócios no Brasil que diz que a estratégia é baseada em 3 pilares, né? Ponto, ponto e ponto. Então, quando você tem ponto, ponto e ponto, pode ser que você já, claro, né? Com a composição correta de qualidade, de produto e serviço, você já esteja bem colocado ali. Né? São diferentes aspectos pelos quais você pode se diferenciar, né? Pode ser o atendimento, pode ser
Pode ser arquitetônico, né? Pode ser um prédio muito bonito, agradável, um lugar agradável de se estar. Pode ser nos produtos. Hoje a gente procura uma combinação disso tudo. Eu acho que esse é um mix que todo mundo procura, inclusive, né? O horizonte, assim, que todos buscam se aproximar ao máximo. Atendimento bom, comida boa, lugar agradável. É o que a gente busca. Posso dizer com satisfação que a Confeitaria Paris, para quem não conhece, vá conhecer, porque as nossas linhas de produtos são diferenciadas. Tem coisas ali nas nossas vitrines e prateleiras que são fora da curva, né? Sou suspeito para falar, mas digo com honestidade. Se eu não fosse sócio da padaria, eu estaria dizendo a mesma coisa. Quais esses produtos assim que você mais gosta, assim? Cara, é legal porque a gente tem linhas de produtos que são tradicionais e tem coisa que está sempre no rotativo, né? Tem sempre alguma novidade. Então, por exemplo, falando de coisas básicas que você encontra em toda a padaria, e confeitaria. Todo mundo conhece Carolina, tá lá na bandeja da vitrine de todas elas. Mas a nossa Carolina, cara, ela é maior do que o normal, tem a massa extra fina, o doce de leite é especial e tem muito mais doce de leite do que cobertura, né? E massa. Então, assim, putz, cara, parece uma bomba de doce de leite. Pô, no horário do almoço. E aí tem os especiais, por exemplo, aí tinha uma pavilova de morango que é maravilhosa. Então tem as duas linhas aí. Tem novidade, mas o básico a gente procura fazer bem feito também. Então, um mix do tradicional e algumas inovações, assim. Pô, que massa, que legal. E qual que é o seu doce favorito de lá? Cara, eu lembrei da Carolina e não foi à toa, porque ela é tão bem feita que... Aí, produção, devia ter trazido um pra gente, com umas Carolinas, né? Mas tem outros competindo, pô, a tiramisu é excelente. Tiramisu. Se eu começar a lembrar aqui, eu já vou... Tem um canole bom. Peraí que eu vou ficar com água na boca. No horário do almoço ainda. Qual que hoje é o maior desafio, então, que uma padaria enfrenta? Por exemplo, os insumos estão ficando mais caros, mão de obra. Qual que são os maiores desafios hoje que uma panificadora enfrenta? Vou abordar panificador em alguns específicos, mas preciso dizer que boa parte deles são desafios Brasil, né? Então, é uma coisa muito comum de se ouvir no mercado que a mão de obra está difícil. Quando se conversa com qualquer um e diz, nossa, está muito difícil encontrar mão de obra. Mas eu preciso dizer que pelo menos no nosso setor, recentemente está especialmente difícil. E aí são diferentes fatores, né, que não colaboram para o funcionamento normal do mercado do mercado de trabalho, né? Às vezes as coisas às vezes não parecem estar dentro da sua ordem natural. Alguma coisa parece meio fora de marcha porque algumas coisas parecem não fazer tanto sentido. Essa é uma dificuldade, mercado de trabalho, mão de obra. E vou dizer especialmente quando a função exige alguma qualificação técnica diferente. Pizzaiolos, padeiros, confeiteiros, chapeiros, qualquer função que exija uma prática, uma qualificação, então um pouco mais complicado de se encontrar. Estão muito disponíveis no mercado. Depois, sem ser a mão de obra, lidar com a variação de preços tem sido um desafio também, porque a gente sabe que tem um certo nível de oscilação de preços que faz parte do jogo do mercado, né? Aquela coisa de as leis do mercado que todos nós conhecemos, mas às vezes as pessoas confundem essas com inflação e não necessariamente é o caso, né? Às vezes o preço de um dispositivo, um bem, um insumo flutua
por sazonalidade, por alguns fatores que... Questões geopolíticas também, taxação, você acha que isso influencia? Não, tem fatores que às vezes a gente confunde a flutuação de preço com inflação, mas acontece que a gente tem um quadro inflacionário que, se você não tiver algum conhecimento mais básico do que está acontecendo, fica um pouco mais difícil de surfar. O brasileiro é especialista nisso, né? Porque a gente... Eu não, porque agora eu sou uma pessoa com 32 anos, então eu era criança demais quando o Brasil passou por esses episódios, mas por quão recentes são, todos nós visualizamos ou aprendemos, né, pelo menos a partir da escola, o que aconteceu. Então o brasileiro tem a malícia já para lidar com tudo isso, mas preciso saber entender a diferença da flutuação de preço da inflação para você conseguir se posicionar, conseguir construir com saúde financeira, que é do interesse de todos, tá? E não só do proprietário da padaria, porque veja você que a devida remuneração dos funcionários, os repasses, as pessoas que estão performando bem na equipe merecem um aumento. Todas essas precisam que a padaria tenha o sangue correndo nas veias para conseguir chegar lá. Eu tenho a impressão que algumas profissões, como por exemplo chapeiro, algumas que exigem um pouquinho mais de um conhecimento um pouco mais técnico, um pouco mais prático até também, a geração mais nova acaba não se interessando por essas profissões, né? Então todo mundo quer ser influenciador, viver do Instagram, das redes sociais, e todo mundo que eu acabo conversando tem algumas profissões que simplesmente todo mundo que está fazendo já está envelhecendo, daqui a pouco já vai aposentar e fica um gap gigantesco, né, de pessoas que não tem uma reposição, né? Cara, você acertou na veia nisso daí, porque... E acrescento, inclusive, que muitas dessas funções, e aí também é uma questão de regra de mercado, estão sendo atualmente muito bem remuneradas. Sim. É uma movimentação que busca trazer as pessoas de volta, né, para essas funções, que é aquela regulação entre a oferta de mão de obra e a demanda. Então, preciso dizer que nas padarias e confeitarias, restaurantes, tem atualmente uma carência de mão de obra que, olha, se você está numa função mais básica dentro do setor, procura aprender sobre, tenha curiosidade, converse com pessoas que estão executando essas funções atualmente. Vocês vão perceber que nem é tão caro assim. Na verdade, às vezes não custa nada você conseguir um curso dentro dessa área. Então, assim, poxa, cara, no Sindicato dos Panificadores mesmo, e há outras escolinhas aí em São Paulo com cursos com preço super acessível. Para você entrar nesse mercado, você vai descobrir que é um bom caminho. Legal. E uma dúvida também que eu tenho sobre o funcionamento de uma padaria é como funciona o desperdício. Porque você chega na padaria e tem muita coisa. E eu fiquei imaginando como que é essa conta para saber exatamente o que produzir, o que acontece com o que não é produzido, com o que não é vendido. Tá, vamos lá. Há coisas que são imprevisíveis. Então, a gente entende a sazonalidade. Então, por exemplo, as padarias ou a confeitaria Paris, mais ainda eu diria, tem um apelo de inverno que é um pouco mais forte. Então, à noite a gente tem um buffet de sopas e caldos e cremes que o pessoal adora. Tem as pizzas também. Não bastasse isso, também no frio parece que a nossa vontade de pão, de doce, de qualquer coisa que dê... aconchegante, né? Qualquer coisa que dê uma aquecida no corpo aumenta muito. Então a gente sabe ver quando a gente tá numa semana mais fria, mais quente, e aí a gente tem já... E é de cabeça. A gente tem de cabeça uma regra que ajuda a nivelar o que é esperado daquele dia com o tanto que a gente vai produzir.
E tem o imprevisível, pô. Às vezes você faz aquela conta daquele dia que tá frio que vai ser maravilhoso, só que cai aquela chuva no meio da tarde toda e fica até o final da noite, e a rua fica ruim, e aí fica tudo lá na O pessoal não prateleira. sai de casa. É, o pessoal não sai de casa, né? Então, assim, a gente tem algumas regras de cabeça nesse sentido. Eu vou dizer que, claro, dá pra você fazer as suas matemáticas, suas planilhas de Excel pra você conseguir navegar, mas a gente acerta com feeling, assim. Hoje em dia a muita gente coisa. acerta com feeling. E tem o imprevisível, às vezes acontece. Tem coisa que não tem jeito, acaba sobrando. Agora, quanto os produtos estarem frescos, é obrigação nossa. Tá? Então, Legal, eu não tinha a menor noção o que sobra não vai pro dia seguinte, infelizmente. tem muita coisa que não dá pra aproveitar. Não tem jeito. E eu não tinha a menor noção que a temperatura, por exemplo, influenciava tanto na... É óbvio, né? É lógico, quando você explica, mas eu não tinha nem noção que a temperatura, não, um dia mais frio, um dia mais quente, chuva ou não, influenciava tanto na produção, assim. Cara, muda demais. A gente toma um susto, às vezes, com pão francês, assim, se o tempo é um e começa a dar uma mudada. Faz uma diferença que não é pequena, cara. No apetite das pessoas. Caramba, que curioso. Bom, Gabriel, acho que a gente já tá meio que no limite do nosso tempo, é mais um bate-papo rapidinho. Tem alguma coisa que você queria compartilhar que eu não perguntei, ou, enfim, pra encerrar? Maravilha. Contar pro pessoal que a Confeitaria Paris vai em breve passar por uma reforma completa da loja, do restaurante, da adega. Então, em breve vocês vão poder ver um negócio novo junto com a gente e desfrutar. Sigam a Confeitaria Paris no Instagram, tá? É @confeitariaparisoficial. Lá vocês podem acompanhar as novidades em relação à reforma e podem conhecer boa parte das nossas linhas de produtos, os horários dos nossos buffets e muito mais. E muito obrigado, Matias. Obrigado, pessoal da Netter. Satisfação estar aqui. Mais uma vez ao Sérgio que me convidou. Foi uma satisfação pessoal poder comparecer. Então, legal. Pessoal, também sigam a Netter no Instagram. A produção vai colocar em algum lugar aí na tela aí. @Netter Lavadoras. Sigam também o Pod Trás da Cozinha, que está ajudando a gente aqui com o podcast. E valeu!